Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, o professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto nesse nosso projeto pedagógico que tem a missão de qualificá-lo, de deixá-lo muito bem preparado para esse concurso, que eu tenho certeza que você está se dedicando com muito afinco, com muita determinação. Hoje a gente tem como tema trabalhar a história do Brasil com o assunto formação do Brasil contemporâneo. Então nessa aula nós temos o objetivo de entender quais foram as circunstâncias da formação política e econômica do Estado brasileiro. Lembrando aí, galera, que você tem que sempre treinar sua mente tanto quanto o seu corpo, né? Aquele lance lá da mente sã e o corpo saudável, né? Como já diziam os gregos. Treine sua mente tanto quanto o seu corpo e treine o seu corpo tanto quanto a sua mente. Encontre o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para que você tenha uma vida saudável e para que você possa continuar com uma mente cuca legal e conseguindo superar todos os desafios. Vamos lá então entender de que maneira que se deu a formação do Estado contemporâneo brasileiro. Vamos voltar à análise lá para o período joanino. O período joanino é o momento histórico em que a corte portuguesa esteve no Brasil, naquele contexto histórico das guerras napoleônicas que sacudiam a Europa. E houve então a transmigração da família real portuguesa e toda a estrutura burocrática lusitana que se instalou no Brasil. Contexto histórico que vai de 1808 até 1821, que começa com a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, onde o então príncipe regente de Portugal, Dom João, decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Esse fato tem um simbolismo muito grande. Afinal de contas, coloca por terra o pacto colonial, ou seja, o monopólio comercial português que existiu durante boa parte de nossa colonização, chegou ao fim, foi extinto por essa determinação, por essa Carta Régia, que decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E não precisa ser muito inteligente para entender que naquele contexto a nação amiga de Portugal era a Inglaterra. A grande beneficiária dessa medida vai ser a Inglaterra, que vai conseguir introduzir uma série de mercadorias no território brasileiro em decorrência desta medida implementada pelo príncipe regente de Portugal. Durante a estadia portuguesa no Brasil, aconteceram uma série de implementos, uma série de melhoramentos que foram introduzidos no Brasil. Foram criadas várias organizações, dentre elas o Banco do Brasil, para promover ali a estrutura econômica no Brasil. Dom João cria em 1808 também o Banco do Brasil. Criou também a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes, a Academia Militar, duas faculdades de medicina, pessoal, uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Promoveu drenagem de pântanos, calçamento de ruas, construção de palácios, tudo para garantir o conforto para a corte portuguesa que ficou no Brasil durante 13 anos. Nesse contexto histórico também foram assinados uma série de acordos com a Inglaterra, dentre eles o Tratado de Comércio e Navegação, que dava vários privilégios para as mercadorias inglesas que entravam no Brasil pagando pouquíssimo de imposto, pessoal, pagando apenas 15% de alíquota de importação, favorecendo ainda mais a influência econômica britânica sobre o Brasil. Em 1815 temos uma outra medida importantíssima, que vai ser mais um passo adiante
na direção da independência brasileira. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, garantindo dessa maneira o princípio de legitimidade da presença portuguesa no Rio de Janeiro. Então, nesse contexto, eu posso dizer com convicção para você que o Rio de Janeiro tornava-se, em 1815, a sede do Império Colonial Português, com a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, 1815. Outro fato importante que também ocorre durante o período da chamada de período joanino, o período da presença da corte portuguesa no Brasil, foi a Revolução Pernambucana de 1817, a última das revoltas emancipacionistas, o último movimento a atentar a independência do Brasil. Lá em Pernambuco, diversos setores sociais vão se aglutinar para organizar um movimento protestando contra os pesados impostos, contra os privilégios econômicos que só eram usufruídos pela população carioca, em detrimento da população pernambucana, que vivia um contexto de crise econômica, uma situação bastante caótica, leva à ocorrência da Revolução Pernambucana, que almejava a independência daquela região em relação a Portugal. Porém, esse movimento foi violentamente reprimido pelas forças militares que foram enviadas para essa região por Dom João VI. Em 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto, que foi um movimento acontecido em Portugal, que tinha objetivos bem específicos. Queria a imediata volta da família real para a Europa, pedia também a recolonização do Brasil e a implantação de uma monarquia constitucional em Portugal. Por essa razão, em 1821, Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro, seu primogênito, fica como regente, príncipe regente do Brasil, nesse contexto que vai de 1821 a 1822. E a presença do príncipe regente português no Brasil é mais um ponto positivo, é mais um fator que vai contribuir para o processo de emancipação política brasileira, porque as elites nacionais vão se aglutinar, vão se reunir em torno da figura política do príncipe regente para que o mesmo promovesse a emancipação política brasileira. Fato que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Temos então a independência do Brasil, o início da construção do Estado contemporâneo brasileiro. O início da formação do Estado Nacional Brasileiro se dá com a nossa emancipação política em setembro de 1822. Aí nós temos a fase do primeiro reinado, pessoal. Primeiro reinado corresponde ao governo desta ilustre figura que aparece aqui na nossa lousa mágica, Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil. Ele é o grande idealizador da construção do Estado contemporâneo brasileiro, do Estado Nacional Brasileiro. O processo de independência do Brasil é fruto de um arranjo político, de uma união de forças envolvendo setores das elites brasileiras que queriam preservar os seus privilégios, queriam preservar os privilégios que conseguiram ao longo do período joanino, que queriam impedir que o Brasil voltasse à condição de colônia. É por essa razão que as elites vão se aliançar ao príncipe regente para que o mesmo promovesse a ruptura com Portugal, promovesse a independência do Brasil. E temos também, pessoal, nesse contexto, a manutenção da mesma estrutura social e econômica do período colonial.
Ou seja, o Brasil se torna independente. Ok, beleza, o Brasil virou um país independente, mas manteve as mesmas características que possuía dos tempos de colônia. Ou seja, a escravidão... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica, fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula demonstrativa do concurso do MPSP, Ministério Público do Estado de São Paulo, para o cargo de auxiliar de promotoria. Gente, preste atenção, este concurso já foi autorizado, o edital deve ser publicado agora em 2018, inclusive eu, professor Luiz, eu estou muito confiante que esse concurso deve ser publicado em 2018. Em 2018 nós estamos aguardando 3 concursos para o MP de São Paulo. Um deles, de auxiliar jurídico, já foi publicado. Acredito que agora o concurso de auxiliar da promotoria brevemente deverá ser publicado. Este nosso curso pré-edital, nós temos aí um prazo de acesso de 6 meses, tá? Durante esse período, você receberá todas as atualizações do site a custo zero. Ah, professor, o edital foi publicado e teve algumas alterações. Gente, dentro do período de acesso, você vai receber todas essas alterações a custo zero. Isso só acontece aqui na Lá Concurso. Professor, como é que custa o investimento aí? O investimento nosso é apenas 10 parcelas de R$ 25. Você vai ter um curso pré-edital, inclusive essa aqui é a nossa segunda turma do MP de São Paulo, super focado. Com certeza vai fazer a diferença. A gente colocou aí trechos de algumas aulas nossas aí no YouTube. Este curso hoje tem mais de 170 videoaulas aí para a galera. Tudo bem, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concurso. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.